Hoje a gente vai falar sobre Ratinho, que surgiu aí uma especulação, uma grande especulação, de que o apresentador Carlos Massa pode deixar o SBT. Pois é, ele decidiu colocar um ponto final aí em uma das maiores especulações aí que está acontecendo atualmente nos últimos meses, né? Depois de muitos comentários, muito zum zum zum, muitas teorias, muitas dúvidas sobre o seu futuro profissional. Ele resolveu falar, né? E até responder aí se ele realmente vai sair ou não do SBT, vai deixar ali o seu programa que ele apresenta de segunda a sexta, durante as últimas semanas aí, vários rumores sobre essa possível saída dele ganhando muita força, né, no mercado de televisão, principalmente por conta dos diversos negócios que ele possui fora da televisão e também pelo momento de transformação que esse setor do entretenimento ele vem passando. Então muita gente passou a acreditar que o final desse ano poderia marcar o encerramento de uma história que já dura décadas, uma história construída aí com audiência, muitas polêmicas, momentos históricos, uma identificação assim muito forte com o público popular. Mas o próprio apresentador resolveu entrar no assunto e falar publicamente aí sobre o tema. E a gente vai falar sobre isso aí hoje. Mas por que o Ratinho tem entrado tanto em polêmica atualmente? Muitas pessoas se perguntam em relação a isso. E na minha humilde opinião, é mais uma questão ali de engajamento. Também pode ser que tenha uma questão política, né? Porque o filho dele, Ratinho Júnior, é um dos grandes influentes políticos do Paraná. Então eu acredito muito, né, que por questão de campanha, não que seja uma campanha direta, mas indiretamente ele acabe fazendo esse, digamos assim, alarmezinho para poder causar um engajamento. Ele também tem uma opinião muito dura sobre questões aí dos LGBTs, né? Então, dos homossexuais. Então, assim, ele critica muito no programa dele constantemente. Eu não sei que tara que o Ratinho tem de ficar toda vez no programa dele falando isso. Ai, quando eu vejo dois homens se beijando, sei lá o quê. Eu não entendo, né? Por que ele fica o tempo inteiro falando sobre isso, né? Eu não sei se ele tem algum tipo de fetiche ou até desejo de experimentar e nunca. Né? Porque quando uma pessoa começa muito a falar de uma coisa que supostamente incomoda ela, porque no fundo ela quer experimentar, né? Mas enfim, muitas pessoas aqui, antes de dar a resposta do Ratinho, né? Muitas pessoas que apoiam e também, claro, discordam, dizem aí que ele realmente aí apenas expressa a sua opinião. Então tudo isso que ele fala, essas polêmicas aí recentes, tanto com a Erika Hilton, quanto essas polêmicas aí que ele sempre fala em relação aos homossexuais, é uma opinião. E ele representa, na visão de muitas pessoas, a opinião das famílias brasileiras. Então, muitas pessoas, na visão, né, muitos espectadores acreditam que essa opinião dele é muito embasada em relação à opinião da família conservadora atualmente, ou que sempre foi a opinião, né? Então quer dizer então, que em off as pessoas pensam assim, mas elas não podem falar, porque hoje em dia há, segundo a opinião dessas pessoas aqui, um certo patrulhamento. Então ele expressa a opinião ali, né? Traz a real. Mas, enfim, muitas pessoas aqui justificam o tom como autenticidade, dizendo que ele é muito autêntico e aplaudem essa postura dele de não ceder ao que chama de patrulhamento e lacração. Então dizem aqui que ele é totalmente fora desse mimimi aí. E porque, assim, vamos por um lado. Muitas pessoas realmente hoje têm medo de expressar sua opinião. Não estou dizendo que você ir contra e você falar besteira como ele fala, isso aí pode se caracterizar como opinião. Mas assim, no geral, em outros segmentos, as pessoas têm medo hoje em dia de darem a sua opinião sobre alguns assuntos por conta de que existe realmente um grande patrulhamento atualmente, né? Isso aí é um fato que a gente não pode, né, se ocultar. Mas eu acho que quando você fica forçando, eu acho que existe opinião e forçação. O que ele tem feito atualmente no programa dele, principalmente no Ratinho Livre, que é um retorno de um programa que ele fazia na Record e tal, eu acho que ele está forçando muito. Uma coisa é você pode não gostar, mas respeito, né? Então, assim, eu acho que ele tem forçado muito, 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 muito. Então, eu acho que há um limite entre você opinar, entre você dar a sua opinião sobre qualquer tipo de coisa e você
chegar no ponto de passar aí do limite e começar a ser desrespeitoso. Esse público celebra a permanência de Ratinho no SBT, gerando picos de vice-líder de audiência e engajamentos positivos em quadros tradicionais da atração. Então o pessoal segue firme assistindo ali o programa. Agora, o que pensa o público fora? Fora que não acompanha, que não assiste ali o Ratinho. Usuários, principalmente do X, apontam as falas recorrentes dele como abertamente como homofóbicas e transfóbicas. Setores fora da bolha, né, apoiam ativamente uma ação cívica, uma ação civil pública do Ministério Público Federal e o processo de 10 milhões movido por Erika Hilton por danos morais coletivos, né, porque ele falou um monte de baboseira em relação a essa moça. Pedidos de boicote, internautas cobram posicionamentos rígidos das marcas patrocinadoras e pedem que o Ministério Público o Ministério das Comunicações suspenda o programa por violar direitos humanos, né? E o que o Ratinho disse em relação a isso? Ele vai realmente sair? Porque muitas pessoas podem estar achando que ele vai sair do SBT por conta das polêmicas, né? Porque o cara está sendo pressionado e tal, mesmo que ele seja firme e duro e não está nem aí para esse, segundo ele, mimimi, que acontece atualmente, politicamente incorreto, né? Que acaba acontecendo esse patrulhamento. Mas vai sair, ele vai focar nas empresas dele. Ele decidiu aí acabar, nesse momento, qualquer tipo de especulação sobre uma possível despedida da televisão aberta. De forma muito clara, ele afirmou que pretende continuar a sua trajetória no SBT enquanto der. Tá? Ele disse isso, vou tocar minha vida no SBT enquanto der. Tá? Então ele vai continuar fazendo o seu trabalho aí, e em relação à entrevista ao Flávio Rico, então isso foi recebido com muita atenção, já que Ratinho não é apenas um apresentador, mas ele também é um dos nomes mais consolidados da televisão brasileira. Então, dentro do SBT, ele segue sendo uma das principais forças da emissora, é um dos conselheiros também do canal e mantém uma base de público muito consistente. E é um formato que continua competitivo aí, constantemente na vice-liderança, mesmo diante das baitas mudanças que a gente acaba tendo aí na mídia. O SBT não está apenas nos números de audiência, mas também na identidade popular que ele ajudou ali a consolidar no canal ao longo dos anos. Desde a sua chegada à emissora no final dos anos 90, o apresentador se transformou em uma das principais referências desse entretenimento popular da televisão brasileira. Ao longo de sua caminhada, Ratinho construiu um estilo muito próprio, misturando humor, opinião, debate e se entreter, uma linguagem direta com o telespectador, né? O povo fala. Então, assim, mesmo com o passar dos anos e com as mudanças naturais que a gente acaba tendo aí no mercado, ele conseguiu manter a sua relevância e continuar aí entre um dos nomes mais fortes da televisão aberta. Então, assim, eu acho que o Ratinho não deveria ficar se envolvendo nesse tipo de polêmica, sabe? Porque durante muito tempo ele realmente fazia o famoso estilo munducão, que nos anos 90 explodia muito de audiência. Mas depois de um tempo, ele até comentou que o Valentino Guzzo, né, um dos grandes diretores da televisão, recomendou que ele mudasse um pouco o segmento, que ele saísse do policialesco, desse tema sangrento, e fosse pro entreter, pro entretenimento. E ele ficou durante um bom tempo e está até hoje. Então, assim, para que se envolver? Beleza, eu não estou dizendo que ele não tem que dar a opinião dele sobre a situação que ocorre no Brasil, sei lá o que e tal, mas, assim, eu acho que, como eu falei, existe uma grande diferença entre você opinar e você forçar. E ele, todo o programa, todo o Ratinho Livre fica falando a mesma coisa, entende? Aí no último programa aí, ele falou sobre os impostos, questão dos impostos, dos alimentos e tal. Beleza, é uma opinião que representa aí a revolta do brasileiro, o preço, tal, sei lá o quê. Aí, mas assim, querer de novo para esse lado aí do homossexualismo e tal, para quê? Entende? Você pode não gostar, você pode não achar legal, mas respeito, né? Respeito é uma coisa que as pessoas, infelizmente, hoje em dia, não sabem ter, né? Acabam partindo para a violência, porque acham que a solução do mundo é você resolver tudo no xingamento, na violência, na ofensa, e as pessoas acham que isso acaba atingindo alguém, e não atinge, né? Enquanto a gente não tiver políticas duras em relação a esse tipo de coisa, esses tipos de ataques, é igual acontece, por exemplo, na área da televisão. A gente tem muito isso, infelizmente, acontecendo até com apresentadores, que acabam tendo ali fãs, que eu não digo que são fãs, que eu chamo de milícia, né, uma milícia digital,
não só fãs, mas também em outros segmentos, que quando falam mal do apresentador, acabam dando uma informação ali que ele está mal de audiência, vem a milícia em cima, né, criticar e até dizer como se você estivesse errado. Você apresenta ali os fatos, eles querem dizer que o que você apresentou está errado. Aí eles vão lá, tentam dar um jeitinho de consertar, de trazer ali, de mudar, não adianta. Fato não se discute. Não adianta você tentar debater e tentar discutir com a verdade. Então, esse caso aí dele, essas polêmicas que ele tem se envolvido atualmente, eu acho que não é muito legal. Eu acho que ele tinha que continuar fazendo o programa dele divertido, animado, 10 ou mil, que é uma loucura, ao vivo, um dos quadros mais engraçados que tem ali, que é de apresentação de calouros, tem o Gol Show, tem quarta-feira, que é o Jornal Racional, né? Não, quarta-feira é o Ratinho Livre. O Jornal Racional acho que é quinta-feira, acho que acabou, não sei. Então tem um quadro do Bexigão. Pô, fica desse tipo de coisa pra quê? Ficar se envolvendo em polêmica, entende? E o Ratinho precisa disso, né? O cara já é bilionário, tem várias empresas aí. Ó, ele tem aqui, ó, a Rede Massa de Comunicação, que é o Grupo Massa, onde tem 6 emissoras de televisão afiliadas do SBT no Paraná. Tem uma gigantesca rede de rádio com 93 estações aí espalhadas pelo Brasil. Tem uma rádio em São Paulo, você não tem ainda no Rio. Deveria ter, hein, Ratinho? Alô, hein? Compra uma rádio aqui no Rio, pô, bota a Massa aqui, FM no Rio. A Band já chegou aqui, a Massa é FM até agora. Então, assim, 93 estações espalhadas pelo Brasil. Ele tem também fazendas, tem 19 fazendas, né? O agronegócio é expandido, né? E tem uma fazenda de Ubatuba também, que é uma das aí mais destacadas, né? Focada na produção de larga escala de café, soja e milho, que está avaliado em mais de 80 milhões de reais. Ele tem também uma rede de hotelaria, né? Ele revelou já que tem hotéis, que isso, segundo ele, é o que mais gera lucro. Hotéis é o que mais gera dinheiro aí pro Ratinho. Também tem o mercado imobiliário, ele investe pesado na construção de estúdios e pequenos apartamentos para locação em grandes centros, além também de possuir distribuidoras e empresas de licenciamento de marcas, como a Massa e Intermediação. Então, assim, um equívoco muito grande se dizer que ele vai sair do SBT para poder focar nas empresas, porque ele tem aí, né, uma equipe totalmente aí profissionalizada, né, a não ser que ele esteja desconfiado dos funcionários da equipe, né, ou o negócio dele lá esteja mal, né, que eu acho bem possível, porque está aí até hoje o Blue Massa. Até algumas pessoas um tempo aí diziam e dizem que o Ratinho deveria comprar SBT, né, porque muitas pessoas acreditam que ele tem, né, e deveria e tem até mais responsabilidade que a Daniela Beruti tem, mas as filhas jamais, do Silvio Santos jamais vão vender o SBT, e segundo elas, isso jamais passou pela cabeça, essa possibilidade de o SBT ser vendido um dia, né? Mas está dada a informação aí de que o Ratinho vai continuar no SBT, tá? Essa informação de que ele, após as recentes polêmicas, ele poderia deixar o SBT para poder focar nas suas empresas no Paraná, enfim, ou cuidar da família, né, para poder ficar mais tempo com a família, não é verdade. Quando ele sair, obviamente, a gente vai noticiar aqui e também no nosso Instagram, que é o @Bastidores_DM UFC. A gente se vê amanhã, 5 da tarde, com mais um vídeo aqui trazendo as informações aí dos bastidores da mídia. Até amanhã.